Olá, eu sou João Pedro e essa é a apresentação do Grupo 10, que visa apresentar um panorama geral sobre análise de valor agregado. E para isso, eu gostaria de começar comentando sobre o controle do projeto. Depois de todas as etapas que realizamos em nosso projeto, passando desde a descrição abrangente da declaração de escopo até a efetiva quebra do projeto em atividades e entregas, nos deparamos com a questão do controle. O controle do projeto, por sua vez, é o que distingue um planejamento que gera resultado de um que se resume a gasto de energia, tempo e dinheiro. Isso porque o controle deve agir de forma que os documentos elaborados sejam constantemente revisados e atualizados, além de monitorar e garantir que as entregas sejam devidamente realizadas, fazendo com que o projeto mantenha sua estrutura e sirva de base para qualquer tomada de decisão. Tudo bem, mas como efetivamente fazemos o controle do projeto que estamos tocando? Para isso, existem alguns métodos de controle, sendo eles divididos em controle por marcos importantes e controle contínuo. O primeiro tipo trata de um controle baseado em eventos pontuais, ao passo que os métodos contínuos podem ser utilizados a qualquer momento do projeto para análise de seu andamento. Nesse vídeo falaremos sobre o método contínuo de análise de valor agregado. Imagine que você é convocado a desenvolver um caça, um projeto que obviamente é complexo, composto por várias equipes, divididas ou por subsistemas ou então por partes do avião. Pensando em um projeto grande como esse, imagina que o diretor chega para você, que é o gerente, e fala: "Ô gerente, como é que está o projeto? Está em dia? Está adiantado? Atrasado?" Para responder essa questão, existe a técnica de análise de valor agregado, que cria uma relação entre os custos reais incorridos no projeto e o quanto do que foi realizado realmente agregou ao projeto. Imagine que executaremos um projeto que foi orçado em R$ 1.200 para um período de um ano e que cada mês a gente gastará o que foi planejado foi R$ 100 por mês. Agora, a gente está, por exemplo, no terceiro mês do projeto e a gente percebeu que a gente realmente gastou R$ 280. Se você pegar uma análise tradicional, você poderia tirar a seguinte conclusão, que a gente economizou R$ 20, porque o que a gente deveria ter gasto seria R$ 300. Entretanto, suponha que a equipe realmente produziu, executou as suas tarefas e que elas valham R$ 230. Ao analisarmos os R$ 230 em comparação ao que foi planejado, a gente teria um déficit de R$ 70 em tarefas que não foram executadas, o que poderia nos indicar que o projeto está atrasado ou que a nossa produtividade está baixa. Um outro ponto importante a ser analisado é que o nosso projeto gastou R$ 280, mas somente agregou, ou seja, todas as atividades que foram realmente entregues, o valor delas vale R$ 230. O que comparado ao que foi gasto, quer dizer que nosso custo aumentou em R$ 50. Por fim, o panorama geral do projeto que o exemplo está citando é o seguinte, que primeiro ele está atrasado, porque a gente deveria ter entregue R$ 300, que seria o cronograma, mas a gente só entregou 230, que é o valor agregado, que realmente foi as tarefas entregues. E que o nosso custo aumentou, porque a gente gastou R$ 280, mas somente agregou o projeto 230, aumentando o custo em R$ 50. Esse é o panorama geral do exemplo. Falando um pouquinho mais a respeito de indicadores, nós temos basicamente três métricas que devem ser levadas em consideração: o BCWS, o BCWP e o ACWP. O BCWS, também conhecido como custo orçado do trabalho agendado, ou simplesmente cota, é a curva que indica o quanto deveria ser gasto até determinado momento do nosso projeto. O BCWP, ou valor agregado, ou custo orçado do trabalho realizado, ou simplesmente COTR, é a curva que quantifica o quanto o nosso projeto vale até aquele determinado momento. E por fim, o ACWP, também conhecido como custo real do trabalho realizado, ou simplesmente CRTR, é a curva que mostra para a gente de fato o quanto foi gasto por um serviço ou
por uma atividade ou por um recurso dentro do projeto que estamos realizando. Então, de uma forma bem geral, nós temos o valor agregado, que nada mais é do que o valor que realmente temos para o projeto até aquela data que já foi percorrida. Nós temos também o valor planejado, que é literalmente o valor planejado para ser gasto até uma determinada data. E, por fim, o custo real, que é basicamente o custo das atividades e recursos que fizemos no decorrer desse projeto. A BCWS é uma curva que nos mostra o gasto que temos com recursos ao longo do projeto. Uma das formas de obtê-la é dividindo o nosso projeto em várias células de trabalho, a qual chamaremos de CAPs. Nessas CAPs nós desejamos explicitar qual que é o trabalho ou o conjunto de trabalhos que teremos em cada uma dessas células, o orçamento que nós temos para essas células, podendo ser em unidade de moeda, horas trabalhadas ou produção do produto final. Desejamos saber o tempo de duração de cada célula e quem é o responsável por administrar cada célula. Em posse delas, nós podemos organizá-las numa linha do tempo que nos mostrará justamente como que será a duração do projeto. E agrupando essas células e comparando o orçamento ao longo do projeto, nós obtemos a curva relativa a BCWS. Vamos falar agora dos métodos de cálculo do valor agregado, ou seja, como podemos calcular o BCWP. Para isso, é preciso entender que temos 7 métodos, e que cada um deles se adequa melhor a um tipo de atividade. E por esse motivo, em um único projeto, dificilmente nós teremos um único método implementado, e sim uma combinação deles. Além disso, o BCWP vai ser calculado como a soma dos CAPs para um período de controle. A partir disso, podemos destacar as vantagens de cada método. No primeiro, marcos com valores ponderados, podemos destacar a grande objetividade dele, ou seja, é pouco passível de falhas no cálculo do BCWP. No fórmula fixa por CAPs, nós temos pouco detalhamento, o que é muito bom para alguns projetos. O percentual completo, nós temos uma facilidade muito grande de entrada nos softwares, o que muitas vezes é muito bom. No percentual completo e com marcas de controle, nós temos uma combinação entre o percentual completo e o marcos com valores ponderados, ou seja, vai tentar combinar o melhor dos dois. Na unidades equivalentes, nós temos um método utilizado principalmente para atividades repetitivas com recursos fixos. No CAPS com características compartilhadas, vamos utilizar quando tiver um CAPS referenciado em relação ao outro, uma atividade que seja muito ligada à outra. Já no nível de esforço, nós calculamos os custos indiretos do projeto, aqueles que não estão diretamente ligados ao produto final, e sim nos custos da própria empresa ou do gerenciamento dela. Na tabela, nós temos exemplificados alguns dos métodos. O CAPS 1, representado pela primeira linha, temos o marcos com valores ponderados, em que as entregas parciais de trabalhos possuem valores fixos, ou seja, a primeira entrega de R$100, a segunda de R$25 e a terceira de R$75. No fórmula fixa por CAPS, representado na segunda linha da tabela, nós temos uma divisão do início e fim do projeto, valendo 25% e 75% do projeto. O percentual completo na linha 3 da tabela, nós temos um percentual do quanto foi resolvido pela equipe daquela atividade. No caso, de 33,3% em cada um dos períodos. E a última linha, representada por unidades equivalentes, nós temos valores fixos de um certo recurso fixo. E, portanto, nós podemos calcular percentualmente quanto que foi produzido daquele recurso, quanto foi utilizado daquele recurso e estabelecer qual seria o valor correspondente. Bom, sobre os indicadores para variação de custos e prazos. São 3 indicadores que a gente trouxe. O primeiro é a variação de custo, o segundo é a variação de cronograma e o terceiro é a variação de tempo. Começando pela variação de custo, é a diferença entre o valor agregado e o custo real calculado. Resumindo, é a eficiência dos gastos dos recursos planejados. Então, variação de custo é valor agregado menos custo real calculado. Se a variação de custo for maior que zero, significa que o custo está abaixo do valor previsto.
porque agregamos mais com menos dinheiro gasto. Se a variação de custo for menor que zero, significa que a atividade ultrapassou o orçamento, porque agregou-se menos, mas utilizou mais dinheiro do que era previsto. Sobre a variação de cronograma, que é o segundo indicador, é a diferença entre o valor agregado ao projeto e o custo previsto pelo orçamento. Então é possível assim descobrir se o projeto está dentro do prazo estabelecido. Se a variação de cronograma for maior que zero, significa que o valor agregado ao projeto é maior que o custo previsto pelo orçamento. Então significa que o projeto está adiantado. Se o valor agregado ao projeto for menor que o custo previsto pelo orçamento, significa que o projeto está atrasado. O terceiro indicador é a variação de tempo. A variação de tempo, a qual indica o quanto o projeto está adiantado ou atrasado. Então ele vai quantificar a variação de cronograma. Então a gente faz a diferença entre o tempo previsto no valor orçado menos o tempo que levou para o valor agregado agregar o valor orçado inicialmente. Então o interessante da variação de tempo não é saber só se o projeto está atrasado ou adiantado, mas é saber o quanto ele está atrasado ou adiantado. Então, se o valor dele for zero, significa que é o cenário ideal, que não está nem adiantado, né, não foi planejado errado e também não está atrasado. Se for maior que zero, significa que o projeto está atrasado. Se for menor que zero, significa que o projeto está adiantado. Temos dois índices de performance, o SPI, Schedule Performance Index, e o CPI, Cost Performance Index. O SPI é a razão entre o BCWP e o BCWS. Se o valor for igual a 1, quer dizer que estamos agregando o valor na mesma taxa planejada no orçamento inicial. Se for maior do que 1, quer dizer que estamos agregando o valor a uma taxa mais rápida do que a planejada e estamos adiantados. Se for menor, quer dizer que estamos agregando a uma taxa menor e atrasados. Já o CPI é a razão entre o BCWP e o ACWP. Se o valor for igual a 1, quer dizer que cada real gasto é convertido em valor agregado. Se for maior do que 1, quer dizer que estamos agregando valor a uma taxa maior e gastando menos dinheiro, ou seja, o trabalho é eficiente. Se for menor do que 1, quer dizer que estamos agregando valor a uma taxa menor e gastando mais dinheiro e o trabalho é ineficiente.